O programa Mais Saúde fez uma série maravilhosa de programas com o professor doutor Thiago Fukuda. Ele que entende tudo de biomecânica, é um grande fisioterapeuta, que tem uma larga experiência não só em consultório, como também em equipes olímpicas. Então ele conhece assim, cada uma das nossas articulações, né, Thiago? Obrigada mais uma vez por estar conosco. Mas eu queria hoje fazer um programa um pouco diferente. Falamos do homem e da mulher. Vamos falar da criança? Porque muita coisa a gente pode prevenir conforme a criança vai crescendo, né? E muita coisa pode, de repente, estar sendo feita de uma maneira errada por falta de orientação. Então, fala um pouquinho desse universo da criança. Quem tem criança pequena em casa, que tem um bebê que daqui a pouco está gatinhando, depois vai começar a levantar, aquele andador que eles costumam colocar a criança, será que aquilo é bom? Aquela botinha ortopédica que eu lembro que eu usei, assim, que era um horror, para eu morrer de calor com aquela bota. Aquilo eu não vejo mais ninguém usando. Como é que são as coisas hoje? Bom, grande prazer novamente aqui. Eu estou falando sobre criança, mas estou falando para as mães, né? Exatamente. Então é assim, existe o crescimento, o desenvolvimento normal das crianças. O pediatra ele vai sempre acompanhar tudo isso, acompanhar o desenvolver das coisas. Mas existem algumas características que as crianças têm durante essa fase. Em primeiro lugar, quando a gente pensa no membro inferior, falando um pouco mais da minha área, que é a parte ortopédica, a parte da reabilitação, fisioterapia, a criancinha, 2, 3, 4 anos, ela tem aquela perninha um pouquinho mais arqueada, né? Que é joelhinho varo, que chama, começa a desenvolver, começa a entortar para dentro, que aí é o joelho valgo, parece um joelho em X, e na adolescência ela vai tomando as características que vai ser a final dela, né? Se tiver uma característica oriental, por exemplo, que tem uma característica de uma perna mais arqueada, ele vai ficar assim, aí não muda mais. Tá. Já as mulheres têm uma tendência a ter o joelho um pouco mais para dentro, principalmente quando tem mamãe, avó, que tem esse joelho mais valgo. Então, vai tendo a gente tem que entender que esse desenvolvimento é normal, essas mudanças mecânicas e posturais. O pezinho da criança também, quando ela pisa, ela fica bem, parece uma bolinha no chão. Se ela pisar na tinta, é o pé plano que a gente chama, que isso tende a ir diminuindo, porque vai se formando um arco no pé dela, que quando vai passando o tempo, a pré-adolescência vai formando o pé que ela vai ter para o resto da vida. A postura da criança também, ela começa bem retinha. A gente diz que a gente nasce perfeito em termos de mecânica. Porque se você vê uma criança agachar, uma criancinha de 3, 4 anos, ela agacha com o tronco retinho assim, pegando alguma coisa no chão. Que bonitinho. Com o passar do tempo, vai chegando pré-adolescente, a gente já agacha fletindo o tronco, já sobrecarrega. Porque fica imitando os adultos, que fazem tudo errado. Exato. Aí sem falar nas crianças em fase escolar, né, com mochilas pesadas. Hoje em dia tem a facilidade dessa mochila de carrinho, que ajuda bastante, né? Deixa eu ver o que mais. A gente observa muito também no consultório, mães que nos procuram com a criança quando ela pisa com a ponta dos pés e não toca o calcanhar. A gente até pode fazer um trabalho para estimular ela a pisar plantígrado, ela pisar com o pé todo. Mas isso é dela ali, é uma fase que ela está tendo, a gente tenta fazer uns alongamentos, relaxar os músculos e ensinar a criança, mas isso é difícil porque é dela. Então, muitas coisas a gente acompanha na criança, outras a gente já tem que, é algo mais sério, algo saindo do trivial. Porque, Thiago, a gente que é de fora, o que a gente vê, o pai e a mãe quer que essa criança ande rapidinho e que seja a que andou a primeira na família, né? Parece que fica aquela competição. Então, por exemplo, aquele negócio, olha como ela anda já, pega a mão e a criança vai andando, né? Só que você nota que quando eles fazem isso, a criança vai andar nessa pontinha do pé. Será que isso também não está estimulando de uma maneira que não deveria? Essa também é uma boa colocação, né? Não existem ainda evidências na literatura de que isso ocorra, mas é óbvio que faz muito sentido a gente falar, se você puxa a criancinha para andar, para estimular a andar, ela até por tentar buscar o centro de gravidade, ela vai pisar com a pontinha do pé. Ou esses andadorzinhos que a gente põe a criança no meio para estimular a marcha precoce, isso acaba também facilitando com que ela pise mais na ponta do pé. E se isso se tornar algo... Você vê que ela está sempre na ponta do pé, isso está piorando, tira tudo isso, deixa ela aprender a engatinhar, subir nas coisas, ficar em pé, ganhar equilíbrio e depois ter a marcha natural, para a gente não tentar antecipar alguma coisa que possa no futuro ter alguma sequela ou atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento.
É porque a gente que convive muitas vezes assim fora do país, em alguns lugares, eles falam, não, ela tem que ter o tempo dela. A criança ela tem o tempo dela, ela vai primeiro sentar, depois ela vai tentar levantar, e isso vai fazer com que ela vá acostumando a sua musculatura, as suas articulações, e eu vejo que muitas vezes o pessoal está querendo, vamos aí, andou, já falou, já... Gente, tem que ir com calma, né? Sim. Uma coisa é você ali, óbvio, brincando com a criança, depois do jantar, deitar lá no tapete, botar um pouquinho, mas não é para ficar o dia inteiro fazendo a criança andar, que ela vai ter o tempo dela. Exato. Uma coisa é você ali, um momento de carinho, tentar colocá-la em pé, andar um pouquinho. Outra coisa é o dia inteiro ficar fazendo uma maratona com a criança, ó, toda hora fica estimulando, falar para babá ou a mãe, fica lá, fica o dia inteiro levando ela para lá e para cá. Tudo é o bom senso. Exatamente. E eu nunca me esqueço quando eu fiz um programa com o meu dentista. E você vê que isso aí não quer dizer nada de, fulano faz porque não tem cultura. Gente, tem coisa que é universal, né? Então, ele falou assim, jamais dê selinho no seu filho. Porque você pode passar uma série de micróbios, inclusive de cárie, etc. E eu lembro que quando ele chegou no consultório, no andar dele, tem um baita de um advogado que ele foi direto falar com ele. Nossa, eu não sabia que não podia dar selinho na filha, no filho. Então, tem muita coisa que a gente faz e a gente pode estar realmente prejudicando essa criança. Então, são pequenas dicas que aí a gente vai colocando aqui e dando, né? Você tem 2, né? Tenho 2, tem um casal. Gente, precisa ver que graça, porque a esposa dele é linda. Ele é muito simpático, como vocês viram, mas as crianças são, assim, muito, muito fofas. Contam com quantos anos? Tá com 4 e 7, ainda bem que puxaram a mãe, né? Graças a Deus. Não, tem um bem parecidinho com você. Bom, Tiago, dessa parte, assim, com criança, aqueles joelhos, porque eu já vi criança que precisa fazer cirurgia e usa, assim, e fica engessada por alguma coisa na perna ou é no quadril? Nós temos algumas doenças comuns na criança, doenças ortopédicas falando, né? No quadril nós temos 2 sérias, que é a doença de Pertz e a epifisiolise, são doenças realmente do crescimento ali que podem atrapalhar muito quando elas forem adultas e que em alguns casos extremos existem opções cirúrgicas, existem algumas problemas de infecção em joelho, osteoartrites, tem agora problemas de inserção de tendão que acabam, principalmente na fase do estirãozinho, tensiona muito, isso pode levar a calosidades, que em alguns casos extremos precisa de cirurgia, mas são coisas raras. Raras, no geral. Via de regra é o acompanhamento, é manter bons profissionais sempre ali, semestralmente avaliando, trimestralmente avaliando a criança para poder realmente perceber se é algo que está saindo demais da curva e que vale a pena um aprofundamento na anamnese, na coleta da história aí. Do contrário, é acompanhar a maioria das vezes na criança. E não se preocupar que aquele joelhinho vai para o lugar, conforme o tempo vai passando, né? Você tinha me feito a pergunta da botinha ortopédica, né? Eu também usei. Quando a criança tem aquele pé chato, pé plano, que ele pisa assim, parece uma bola, a gente tinha a tendência a usar aquelas botinhas ortopédicas horríveis. O andar da carruagem mostrou que não tem evidência de que aquilo corrige um pé plano. É a característica genética dela, de ter um pé mais plano ou não. Então usamos à toa. Mas na minha família não era nem questão, tinha que pôr a botinha. Eu usei também. Olha, gente, mas era Hoje muito você calorão. não vê mais, né? Não, gente, eu lembro de vestidinho, assim, todo leve, aquela botinha no pé. E tinha metal naquela bota, eu não sei o que era. Gente, aquilo ali era uma coisa, parecia assim, tortura do medieval. Hoje você não vai ver mais, você não vê mais. Hoje não vê mais. Gente, tem tanta coisa gostosa para falar. E, enfim, Tiago, o programa está à sua disposição. Quando você vê que tem algum assunto que seja de utilidade pública, que é o objetivo do Mais Saúde, você, por favor, se sinta à vontade para vir aqui falar com os nossos telespectadores, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Eu amei, aprendi um monte. E deixo vocês aqui com os contatos que sempre a gente está deixando aí na nossa TV do Dr. Tiago Fukuda. Obrigada, hein, Tiago? Agradeço. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde, tá? Um beijo.